Olá, amigos do canal Estandarte da Liberdade. Bem-vindos ao vídeo número 40 desse programa Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan e eu vou apresentar para vocês algumas coisas interessantes que aconteceram ao longo de nossa história, né? Nesses dias de 1º a 7 de outubro de todos os anos. Vou fazer alguns pedidos antes de começar a apresentar esses fatos. Peço que todo mundo curta, deixe sua curtida, seu like aí, faça seu comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva também no canal, tá certo? Então vamos lá. Tem muita coisa porque esse período inclui um período de conferência geral, então tem muita novidade aí que a gente vai ver, coisas que acontecem em conferências que são marcantes, né? Esses dois primeiros fatos, esse e o próximo, eu não encontrei a data exata em que isso aconteceu, mas em outubro de 1846, em alguma das sessões da Conferência Geral, eu não consegui achar qual foi o dia, foi criado o Fundo Perpétuo de Imigração para ajudar os santos que não tinham condições de viajar para Salt Lake. Isso ajudava os santos a comprar os carrinhos de mão, né, a comprar materiais que pudessem ajudá-los nessa viagem. E, se eu não me engano, esse fundo também ajudou pessoas a migrarem da Europa para os Estados Unidos. Então foi uma coisa muito grande e continuou por algumas décadas na igreja. Foi até fundada uma companhia, né? Companhia do Fundo Perpétuo da Educação, porque precisava de uma pessoa jurídica para assinar documentos, de emprestar o dinheiro, né? Notas promissórias, essas coisas, que nessa época se usava muito esse tipo de notas. E em outubro também, não achei o dia, também porque não era uma publicação que se identificava o dia, esse jornal aqui, ah, que é chamado Jornal das Moças, Jornal das Mulheres Jovens, né? Ah, que era a publicação oficial da Associação de Melhoramentos Mútuos das Moças. Começou em outubro de 1889. Aí você vê algumas capas aí, né? Do desenho bem típico dessa época, final do século XIX, começo do século XX. A Belle Époque, né? A época que no Brasil estava com poesia parnasiana. Vocês veem aqui a estrutura desse jornal é bem parecida com jornais normais da época mesmo. Veja, aqui ele tem nessa edição que eu estou passando o mouse, espero que vocês consigam ver. ah, Ele começa esse jornal com publicação do Departamento de Literatura e com um poema chamado Hino. Eu não consigo ler aqui o nome da pessoa que escreveu. Mas veja que interessante, né? Essa outra imagem aqui, essa quarta, a da direita, ela é como se fosse uma compilação de vários números, né? Foi feito um resgate desses exemplares e foi feita uma publicação reunindo vários números, um volume só. Em vários volumes, na verdade, né? E outubro também, esse não tem uma data específica, mas era um anúncio que a igreja tinha feito um pouco antes. Mas a segunda-feira, a noite de segunda-feira, em outubro de 1900, perdão, e 70, passou a ser a noite familiar. Essa aqui é a família que vocês podem ver na foto de Boyd Packer, a esposa e os filhos deles, né? Ah, é interessante que, desde 1912, existia uma recomendação da primeira presidência aconselhando todos os membros a fazerem a noite familiar, pelo menos uma vez por semana fazer uma reunião familiar, e a família escolher seu dia. Depois, acho que nos anos 50, as alas passaram a decidir o dia que iriam fazer essa noite familiar. Por quê? A ideia era que nada mais acontecesse nesse dia na igreja, né? Era o dia da família. Porque nessa época não tinha reuniões dominicais de todas as organizações de quóruns. Somente funcionava no domingo. Reunião sacramental, alguns quóruns sacerdócios, né? Aliás, os quóruns sacerdócios, Melquisedeque canônico e a escola dominical. Moças, primária, rapazes, socorro funcionavam durante a semana, né? É, E ah, um desses dias da semana seria da família, um dia das moças, um dia do socorro, da primária, entenderam?
E cada lei ia escolher como ia definir. A partir daí, não. A partir de 1970, ficou só a segunda-feira para a igreja inteira e passou a ser proibido nesse dia ter qualquer outra coisa nesse horário, né? Hoje não tem mais um dia específico. Ainda tem essa recomendação de não fazer nada na igreja na segunda-feira à noite, porque muitas famílias ainda fazem nesse dia, porque já estão fazendo assim, mas pode ser qualquer dia. Qualquer dia da semana, final de semana, contanto que façam. Outubro de 2014. Eu não coloquei o dia porque aconteceu nos dois dias, né? Tanto no sábado quanto no domingo, isso aqui. Pela primeira e única vez em uma conferência geral da igreja, as mensagens são proferidas na língua nativa do orador. Então, em vez de chegar lá e falar todo mundo em inglês, os oradores podiam falar ou em inglês, se quisessem, mas se ele era de fora, ele poderia falar inglês ou na sua língua natal. Aqui vocês podem ver a imagem do Elder Carlos Godoy, secretário de Autoridade Geral, que deu o discurso em português nesse dia. Foi um discurso muito interessante, inclusive. Eu acho que foi o melhor discurso que ele já deu na vida dele. Talvez por ter preparado, pensando em apresentá-lo já em português mesmo, em sua língua natal. Não deu certo isso porque ficou muito confuso lá para a parte técnica, né? Porque o pessoal que estava no centro de conferências ouvia em português e tem que ler uma legenda. Isso não era acessível, né? Não era razoável. Depois, na outra conferência, passou a ser mais fácil fazer como antes. Todo mundo fala inglês, eles podem gravar se quiserem antes, né? E a gente ouve a gravação deles. Ou então deixa que o pessoal vai traduzir mesmo. Enfim, mas foi uma experiência muito boa. Isso era difícil de implementar. 1º de outubro. Agora vamos para as coisas com data. Data é dia, mês e ano, né? 1º de outubro de 2017. Faleceu Robert Hales, que servia no Coro dos Doze desde 1994. E ele morreu no intervalo entre duas sessões da Conferência Geral, no domingo, né? Entre a primeira e a segunda sessão do domingo. Ele já estava hospitalizado há muito tempo, já estava doente. Ele tinha, se não me engano, 85 anos, que também não está tão. Ainda está dentro da margem, né? De saúde. Vejo o presidente Nelson aí, com seus 98 anos, parece que não tem nada, nem metade disso. Mas enfim, o Roger Hales também tem problemas de saúde e faleceu no meio da conferência geral. Eu acho, eu tentei procurar saber, mas não encontrei nada que indique que isso aconteceu outra vez. Eu acho que até agora foi a única vez que morreu um apóstolo durante uma conferência geral. 2 de outubro de 2019 foi anunciado, né, e a partir daí começou a funcionar imediatamente, que mulheres e crianças, e jovens também, né, podem ser como testemunhas de ordenanças nos templos e nas capelas. Então, na capela, o batismo, qualquer membro que já seja batizado ou confirmado pode servir de testemunha de outros batismos. Isso inclui qualquer mulher, qualquer rapaz, qualquer moça, qualquer criança, se já foi batizado e confirmado no templo. Todos os membros com regra da ordenação para o templo que foram para o batistério podem servir como testemunhas do batismo, dos batismos lá. E os homens e mulheres que tenham investidura podem ser testemunhas dos selamentos, né? Essa é a nova regra. E tem sido maravilhoso assim. Dia 3 de outubro de 1918, Joseph F. Smith recebe a revelação sobre a pregação do Evangelho aos mortos. Essa é uma revelação muito importante. Ela está registrada em Doutrina e Convênios, seção 138. E por que ela é tão importante? Vocês podem ver aí na imagem um retrato pintado, né, do presidente Joseph F. Smith e uma foto aí da Bíblia que ele estava lendo. Ah, nesse momento ele teve essa revelação porque ele estava lendo algumas passagens da epístola de Pedro. De uma das epístolas de Pedro falava sobre os mortos, a redenção dos mortos. Ele teve essa visão. Não foi o primeiro presidente da igreja a ter uma visão. Joseph Smith teve visões do mundo dos mortos. Brigham Young, Woodruff, mas ele foi o único
pelo menos até agora, né? A ter uma visão onde ele aprendeu, ele viu como aconteceu, como acontece a pregação do evangelho lá. Ele viu Cristo ele viu como era a situação dos mortos lá no mundo espiritual, como foi quando Cristo chegou lá, esteve com eles 3 dias, depois Cristo retornou à vida, ao mundo, né? Ao mundo dos vivos, a planeta que nós estamos aqui, e foi para o céu. Os mortos continuaram lá, espalhando a obra que o Senhor tinha começado. Ele viu isso acontecer. É por isso essa revelação é tão importante. Tem muitos detalhes, coisas que até hoje nunca outro presidente da igreja, pelo menos, não falou, né? Como essas coisas, né? De ver como eram os mortos lá, como estavam os mortos antes da vinda de Cristo, durante a estadia de Cristo lá e depois. Isso foi muito importante. 3 de outubro de 1924. A Conferência Geral foi transmitida por rádio, a rádio KSL, lá de Utah. Eu falei, acho que no vídeo da semana passada, da transmissão em televisão. E essa, que foi em 1949. E aqui, em 24, foi feita a transmissão por rádio. Em 3 de outubro de 1956, foi dedicado o edifício da Sociedade de Socorro, Salt Lake City. É um edifício administrativo da igreja. Ele serve como sede da Sociedade de Socorro, da Primária e das Moças, né? Então, as presidentes dessas organizações, os conselhos gerais dessas organizações, as funcionárias também, porque tem pessoas que trabalham para essas organizações, né? Cuidando do material de currículo, de programas de metas, tudo isso funciona aí. Ah, 3 de outubro de 1974. Os coros locais dos 70 são reorganizados. Como assim, coros locais dos 70? Ah, até esse dia, sempre existiram muitos coros dos 70 no mundo. Na verdade, mais nos Estados Unidos, né? Um outro por aí fora. E como funcionavam esses coros? Os coros tinham que ter 70 membros. Então, a cada 70 homens que tem uma ficha de 70 de Melquisedeque, eles eram reunidos num quórum. E tinha uma presidência de 7 presidentes nesses quórums. E eles não estavam necessariamente vinculados, o quórum não estava vinculado a uma estaca. Os membros, ele vivia na sua ala, sua estaca, claro. Mas o quórum em si, ele não devia, não respondia ao presidente da estaca, ao bispo, a ninguém. Respondia diretamente ao primeiro conselho dos 70, que eram autoridades gerais, que hoje é a presidência dos 70 e o primeiro quórum dos 70. Mas naquela época chamava, era uma coisa só, chamava assim, primeiro conselho dos 70. Aqui mudou. Em vez de ter esses quórums espalhados, né, geograficamente, passou a ter um por estaca. Aqui vocês podem ver uma foto, grupo dos 70. Esse aqui não é foto de um quórum. É o grupo de 70 da estaca Teton, 1940. Juntaram os irmãos, que eram 70, que viviam nessa estaca e tiraram foto. Mas um quórum é um grupo, como existia antigamente nas alas, né? Na estaca tem o quórum dos sumos sacerdotes. E aí cada ala tem um grupo de sumos sacerdotes que era membro desse quórum. Uma coisa parecida acontecia nas estacas. Vejam que muitos homens jovens, por quê? Era comum, porque os 70 eles tinham a responsabilidade missionária da igreja. Era eles que faziam. Então, os missionários de estaca eram 70. O líder de missão da estaca não tinha isso na ala, eram 70. Os missionários de integral, a maioria eram 70, né? Tinha esse ofício. Então, muitos homens jovens entravam para esse corpo. Aí, a partir daí, começou a funcionar dentro de estaca, eles respondendo à autoridade do prédio da estaca e essas coisas. 3 de outubro de 1982, o presidente Buddy Packer, que era, na época ele era só Elder Packer, né, membro do Coro dos Doze, ele era presidente do comitê de publicações da igreja. E ele foi designado, né, pela primeira presidência para anunciar isso aqui, acrescentar o título Outro Testamento de Jesus Cristo no livro de Mórmon. Eita, aqui ficou errado. Outro Testamento do livro de Mórmon.
É o testamento de Jesus Cristo. Vou ter que corrigir isso aqui depois. É como tá aqui na imagem. Esqueça isso aqui que foi digitado errado. Mas, e os membros aprovaram depois, né? Para ser parte dessa escritura. 4 de outubro de 1879. Começa a ser publicado o periódico The Contributor para a Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes. Vejam que foi um pouco antes, cadê aqui o das moças? Ah, o das moças foi em 1808, 9. Os rapazes foi em 70, 20 anos antes. Aqui você tem também a capa desse livro, né? Que foi a, a compilação de vários exemplares, vários números dessa revista. Duas capas dessa revista. Veja que tem um símbolo, né? Era A, aqui tem um A de associação, I de improvement e M de mutual, né? É Mutual Improvement Association. Tinha a das moças e a dos rapazes. Mutual Improvement Association é a Associação de Melhoramentos Mútuos, tá? E é muito interessante. Aqui tem um número, né? O volume número 12. E o primeiro texto que aparece aqui é A Vida e a Obra de Orson Pratt. Era a revista que tinha na época, né? Hoje em dia a gente tem aquela revista Força dos Jovens, né? Que traduzido em português assim. O nome é Strength of Youth, que é uma coisa de Para o Vigor da Juventude. Para o Vigor da Juventude que foi traduzido errado, na verdade. Mas o certo é Força ou Fortaleza dos Jovens, né? Veja que eu falei dos corpos de 70 da estaca, que no 74 foram reorganizados para funcionar cada estaca tendo o seu, e aqui eles foram encerrados, né, em 86. E a partir daí não teria mais coros de 70 nas estacas. Minha estaca, Estaca Olinda, foi organizada em 82. Olha, 82, 81, 81. Então ainda tinha esses 70 na estaca, né? Mas como era um número muito pequeno, não chegava nem a formar um quórum. Era chamado de unidade. Tinha um negócio diferente, assim. Que eram muitos poucos ordenados. Ou seja, porque já estava a igreja parando com isso aí. E aqui, esse doente descontinuou. Inclusive, tem um irmão aqui na minha estaca, que na época, ele chegou a ser ordenado, 70 para fazer parte desse quórum, só que logo depois veio esse anúncio e ele nunca recebeu nenhum certificado de ordenação. Ele disse que foi ordenado, mas não completaram o registro de ordenação dele nesse ofício. E aí ele é um 70 ordenado, mas não tem como provar, ele disse. Mas enfim, e o que aconteceu com esses irmãos? Eles continuam tendo o ofício dos 70, porque não se perde o ofício, mas não servem na igreja como 70. Os que antes de ser 70 eram sumos sacerdotes, foram para o coro dos sumos sacerdotes. Os que antes de ser 70 eram élderes, foram para o coro de élderes. E essa responsabilidade missionárias passou a ser do quórum de élderes e da estaca e do bispo, né? Então, foi mudando isso aí. Depois que criaram os outros coros de 70, né? A nível, criaram mais a nível geral e depois a nível regional. Mas a nível regional, digo, do mundo, né? Regiões globais. 6 de outubro de 1867. O tabernáculo de Salt Lake foi utilizado pela primeira vez na Conferência Geral. Ele foi concluído, né? Sua construção e foi usado. Veja que nesse espaçozinho aí cabia quase todos os membros da igreja. Um negócio desse tamanho, né? Fechado desse jeito pequeno. Veja aqui você tem uma pessoa, tamanho normal. Veja o tamanho das árvores. Não, não é muito grande. 6 de outubro de 1900, perdão, 52. O bispado presente mandou uma carta instruindo sobre a criação de um novo programa. O nome era Sacerdócio Orônico Sênior. Como assim? O adulto, né? Os irmãos que eram membros novos ou tinham se afastado, ou eram rapazes que cresceram e passaram, se tornaram adultos, antes de receber o sacerdócio de Melquisedeque, passariam por esse programa. Era a preparação deles para o sacerdócio de Melquisedeque.
Ele já tinha um sacerdócio arônico, e enquanto esperava receber o sacerdócio maior, era parte desse programa. Eles eram parte de um quórum separado, o quórum do sacerdócio arônico sênior. Eu não sei nem quem era o presidente desse quórum. Se era o bispo mesmo, como era. Eu não, eu não li a carta, não encontrei a cópia da carta para ler e entender. Eu não sei nem se a carta explica esses detalhes. E aí, eles têm uma reunião semanal, como tem a reunião semanal dos quóruns, né? Tinha pelo menos. Só que não era nessa época no domingo. Tinha aulas durante a semana também. No domingo era a reunião do quórum e durante a semana a aula. Enfim. E aí eles eram preparados para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Hoje em dia não chama mais assim, né? Hoje em dia, dentro da organização dos rapazes, tem o, a preparação para o sacerdócio de Melquisedeque e tem para os homens que já passaram da idade de 18 anos, tem 19 ou mais, tem os elders em perspectiva, né? E aí tem. Não tem um conteúdo específico, um programa, um curso que eles têm que fazer. Os líderes da ala, o bispo e no coro que vão ajudando os irmãos a preparar, através da administração também, etc. 6 de outubro de 1979, Eldred G. Smith, último patriarca presente da igreja, foi nomeado patriarca emérito. Emérito é uma pessoa que não. Eu expliquei isso também no outro vídeo, né, semana passada. É uma pessoa que não deixa de ter aquele cargo, mas não exerce mais. Ele vai ter só a título honorário, não vai exercer mais aquela função. Então, por exemplo, ele não deixou de ser patriarca, ele é patriarca da igreja, mas ele não exerce mais esse cargo. Desde 79, ele faleceu em 2013, com parece que 103 anos de idade, uma coisa assim, né? Ele já tinha passado 70 anos, não tinha mais necessidade de ter se chamado na igreja, então deram para ele esse cargo honorário. Ele pode ver aqui essa imagem, ele com a caixa, né? Parece que foi a caixa onde foi guardadas as placas de ouro. Ele, como descendente de Hiram Smith, recebeu e herdou, né, muitos artefatos históricos da família. E ele deu muitos sermões devocionais falando sobre isso. E ele era muito amigo de Perry Monson. Quando ele morreu, Perry Monson era o presidente da igreja. E quando Perry Monson foi chamado para servir como apóstolo, o Elder Smith já era o patriarca da igreja. E eles viajaram juntos muito por lugares onde não tinha estacas. E o Perry Monson, como apóstolo, servia como o líder dessas estacas e das missões, né, onde não tinha estaca. E o patriarca visitava esses locais onde não tinha estaca para dar bênção patriarcal, porque senão as pessoas nunca iam receber. 6 de outubro de 2012. Esse dia eu estava no CTM, eu estava começando a missão, olha. Meu último final de semana no CTM foi a conferência geral e teve esse anúncio aí. O presidente Monson anunciou nova idade mínima para os missionários, de tempo integral. 18 anos para os homens, 19 anos para as mulheres. Vejam a diferença de reação dessas pessoas, né? Esses jovens aqui estão sem acreditar, falando com outro rapaz conversando, comentando com o pai, uma mulher aqui sorridente, anotando isso. Tem uma menina aqui indiferente, nem tá sabendo o que está acontecendo, e a mãe olhando para os filhos, né? Eu acho que ela está pensando, será que estão entendendo o que está acontecendo, né? Você vê aqui outra cara de missionários mais sérios, tentando entender melhor os comentários de Preto Monson. Enfim, que o Pedro Monson chegou só, não foi simplesmente anunciando. Ele fez vários comentários sobre isso, né? Foi uma data muito interessante. 7 de outubro de 2004. Dieter Friedrich Uchtdorf foi apoiado como membro do Quórum dos Doze, o primeiro nativo de língua alemã a ser ordenado ao apostolado. Ele nasceu numa cidadezinha que hoje fica na República Tcheca. Na época que ele nasceu, a República Tcheca estava dominada pela Alemanha, né? Alemanha nazista. Então, é, era parte dessa ocupação alemã na Tchecoslováquia. Mas ele é tchecoslovaco, né? Apesar de que a língua desse povo todinho é alemã. Mas ele também tem cidadania alemã, claro, né? Mas ele nasceu nessa região e foi o primeiro germânico a ser ordenado ao Coro dos Doze.
Enfim, esses foram os acontecimentos que eu trouxe para vocês. Tentei resumir, porque senão eu contaria muita história de cada dessas coisas. Infelizmente, teve coisas que eu não pude trazer, porque senão ia aumentar muito o tempo, né? Porque a conferência geral eu já vi tudo que acontece, tudo que é anunciado. Mas enfim, viram que não teve nenhum tempo dedicado, né? Porque nesses dias de conferência geral não se dedica tempo. Bem, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí, perguntas, que vai ser com muito prazer que eu vou responder e espero vocês na próxima semana. Até mais.